que a sabedoria é algo maravilhoso e que nós precisamos para a nossa vida e que, obtendo ela, vai nos ajudar a viver muito melhor, isso eu creio que todos nós já sabemos. Mas aí no nosso devocional de hoje eu gostaria de começar com uma pergunta, mas como é que o homem faz para adquirir a sabedoria? E é sobre isso que nós estaremos falando um pouquinho hoje, pois a Bíblia responde justamente essa pergunta. Convido você a ficar com a gente para nos debruçarmos aqui nas Escrituras e aprendermos o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar a esse respeito. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Meditação nossa de hoje, Provérbios capítulo 1, versículo de número 7. E diz o seguinte: Mas como um homem se torna sábio? Em primeiro lugar, temendo ao Senhor. Somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha só que tremendo isso aqui que a Bíblia ela diz, né? Ela começa fazendo uma pergunta para nós, né? E ela mesma responde. Me parece que é Deus querendo nos ensinar então sobre isso. A pergunta é: como um homem pode se tornar sábio? Como uma pessoa, um homem comum, vou chamar assim, ele pode romper aquela barreira da mediocridade e se tornar então alguém sábio, alguém instruído na palavra, alguém de grande conhecimento? Então a Bíblia responde e diz: em primeiro lugar, né, existem até outras coisas, mas em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, temendo ao Senhor, né? As traduções mais tradicionais até dizem assim, né, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, é o começo, é o início, como diz essa tradução. Em primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos é o temor ao Senhor. Eu gosto sempre de explicar o temor, que ao meu ver, ao meu entendimento, é uma mistura de respeito com medo. Alguns classificam só como respeito, outros só como medo, alguns tentam excluir essa parte do medo, mas eu penso que ela está dentro aqui. É eu respeitar a Deus sabendo quem Deus é, sabendo que Ele é o Todo-Poderoso, não que eu tenha que ter medo da pessoa de Deus, mas respeitar a sua palavra, respeitar os seus mandamentos. Na minha Bíblia, aqui na minha tradução, abre-se um parêntese quando fala do temor do Senhor e diz que é obedecer e respeitar ao Senhor. Deixa eu até conferir aqui para eu não falar errado. É respeitando e obedecendo ao Senhor. Isso é o temor a Deus. É eu respeitar a Deus, quem Deus é, a grandeza, o poderio, o senhorio do Senhor. E por causa desse respeito que eu tenho a Deus, então obedecer ao Senhor. Esse é o primeiro passo para se ter a sabedoria. Essa é a primeira coisa que nós precisamos para adquirir a sabedoria. Então tenha o temor do Senhor, tenha respeito por Deus, não vá vivendo uma vida contrária à palavra de Deus, pois senão, me perdoe a sinceridade, você está agindo como um tolo, como um irresponsável, como uma pessoa que não tem sabedoria alguma. E a Bíblia até continua dentro dessa perspectiva, né? Dizendo, somente os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Isso é coisa de gente que não tem juízo, isso é coisa de gente, né, que não tem o bom senso, que começa não querer respeitar, né? Não querer aprender, porque ele sabe que a sabedoria vai contra a sua tolice, vai contra a sua falta de bom senso. Então ele não quer, ele prefere viver aquela vida louca, aquela vida sem juízo, aquela vida sem temor, e isso não é para nenhum de nós. Isso é uma vida que só vai levar a pessoa ao sofrimento e à destruição. Mas se nós quisermos nos tornar sábios, primeira coisa que nós precisamos é o temor do Senhor no nosso coração. É respeitar e obedecer
ao nosso Deus em nome de Jesus. É esse temor ao Senhor que vai me afastar do mal. A Bíblia chega a dizer que me desvia do caminho do destruidor. Quando o salmista entendeu essa verdade, ele faz uma oração muito bonita e ele diz: Senhor, une o meu coração ao temor do teu nome. E que a gente possa hoje até fazer essa oração, pedindo a Deus: de Deus, une o meu coração ao temor do teu nome. Meu Deus, me encha do temor do Senhor, porque eu não quero errar contra o Senhor. E assim eu vou me tornar sábio. E assim é o primeiro passo para eu alcançar essa sabedoria em nome de Jesus. E eu oro por você hoje, a oração do salmista. Deus, enche o nosso coração do teu temor. Quer orar comigo? Se for possível, então feche os seus olhos. Vamos falar com o Senhor. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, em tua presença estamos e oramos agora como orou o salmista. Une, Pai, o nosso coração ao temor do Senhor, ao temor do teu nome, Pai. Que possamos respeitar o Senhor, Pai, o seu poderio, a sua grandeza, a sua soberania, Pai. E dessa forma te obedecer, Pai. E esse é o primeiro passo para nos tornarmos alguém sábio, ó Deus. E que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluias, graças a Deus. Olha que interessante, né? A gente está vindo estudando o livro de Provérbios, até agora estava falando sobre o que a sabedoria faz por nós. E assim começa então a tratar sobre a sabedoria. Primeira coisa, antes de mais nada, tema ao Senhor. E que você faça isso, que eu possa fazer isso e que a gente possa viver a sabedoria. Que Deus lhe abençoe, um ótimo dia, um forte abraço. Tchau!